Aí sim! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Esse vídeo é um vídeo complementar à live de Verdadeira Vontade, Propósito e Função Social do Páginas Abertas, um projeto do Diário Mágico. O Diário Mágico é um podcast meu, em que eu vou compartilhando histórias com uma série de pessoas, de convidados, entrevistados, e uma vez por mês, aqui no YouTube, a gente faz uma live tocando sobre temas que eu acho importantes. E então a live de agosto é sobre verdadeira vontade, o propósito de vida. E esse exercício, que a gente vai chamar aqui de exercício dos quadrantes ou exercício dos quadrantes proporcionais, é um exercício que ajuda a gente a nos situar, né, e nos ajuda a nos tomar como referência da nossa própria vida. É muito comum que a gente se dê conta de que muitos dos nossos gostos, dos nossos hábitos, da forma como a gente pensa, sejam influenciados pela cultura, sejam influenciados pela sociedade, a família em que a gente nasceu, os amigos que foram sendo feitos, né? E quando a gente se dá conta, dentro desse caminho de autoconhecimento, de desenvolvimento, que boa parte dos hábitos e das atitudes que a gente reproduz, né, na verdade, elas não são originais nossas, não conduzem à nossa autenticidade, a gente fica um pouco perdido de tipo, nossa, quem sou eu de fato no meio dessa bagunça cósmica? E esse exercício, ele ajuda não só a gente ter uma perspectiva diferente, um pouco mais profunda de nós mesmos, mas também uma perspectiva de quais são os nossos planos reais, o que a gente quer da vida, onde que a gente quer estar, né? O que a gente quer estar fazendo, o que é importante pra gente. Então, cada pessoa tem valores internos diferentes, né, de equilíbrios diferentes. E isso não é necessariamente cultural, muitas vezes isso é intrínseco nosso. Para algumas pessoas o valor da família é muito grande, enquanto para outras pessoas nem tanto. Para algumas pessoas a carreira vem em primeiro lugar, eu preciso de trabalhar, eu preciso ter destaque, eu preciso ser reconhecido, enquanto que outras pessoas elas se contentam às vezes com um emprego, né, mais modesto, ou às vezes não, ela até quer ter prosperidade, mas ela não precisa desse reconhecimento, ela não precisa de estar à vista do público, né? E a forma como esses valores todos eles mudam de pessoa para pessoa é o que nos dá um entendimento do que é importante pra gente ou não, né? Então, quando eu falo que isso às vezes é intrínseco, isso às vezes é nosso e não de quem nos cerca, é um caso típico em uma família que tem 2, 3 irmãos e um tem valores completamente diferentes dos outros, né, isso não necessariamente tem a ver não só com criação, né, e não só com ideais, mas com algo que pulsa dentro da gente, né? E como a gente vai falar, né, nessa outra live aí no canal sobre verdadeira vontade e sobre como que ela é algo intrínseco e que a gente tem que descobrir e então vivenciar, e que a partir da vivência dela que a gente adquire, né, satisfação e saciedade em mais de um nível. Então esse exercício ele vai ajudar justamente a gente equilibrar essas nossas perspectivas e entender o que é importante pra gente ou não. Esse exercício, gente, ele se divide então em 4 quadrantes, tá? A gente vai utilizar a metáfora dos elementos. Então a gente tem ali terra, ar, água e fogo, né? Eu não vou aqui falar profundamente sobre cada um desses elementos, porque eu acredito que já tem muito material escrito desde o século, sei lá, 1, 2, né, depois de Cristo, mas sobretudo a gente tem muito material que está sendo produzido na internet hoje em dia, e materiais bons, então não vou chover no melhor aqui não. O que importa pra gente são essa metáfora elemental, para a gente dizer que terra vai ter a ver com coisas concretas, com um plano material, né? Ar vai ter a ver com um plano mental, pensamentos, aquilo que é um pouco mais sutil, né? Mais disforme. Água vai ter muito a ver com o plano sentimental, emoções, né? E fogo vai ter a ver não só com a nossa espiritualidade, mas sobretudo com a nossa conexão conosco mesmo e com o divino. Então, isso é tal como os 4 naipes do tarô e dos baralhos em geral. O que importa dentro desse exercício de quadrantes
é que a gente faça uma autoanálise de nós mesmos, né? Lógico, a autoanálise é nossa, mas que a gente possa fazer uma autoanálise de forma sincera, né? E de forma profunda e equilibrada. Então, quando eu chego ali no primeiro quadrante, né, e eu vou falar do elemento terra, eu preciso avaliar para mim mesmo como que anda o meu trabalho. Como é que anda a minha carreira, né? Como é que eu tenho lidado com o meu dinheiro, minha remuneração. Tá bom, eu tô ganhando tanto que eu quero ganhar? Não. Tá pagando as minhas contas? Eu tô deixando contas em débito, né? Eu não tô conseguindo lidar com aquele fluxo, né? O meu trabalho tá bacana? Como é que tá o ambiente com as pessoas ao redor? Eu lido bem com os outros funcionários? Reparem que na hora que a gente for falar de relações, a gente vai cair no terceiro quadrante lá na água, tá? Mas o ambiente de trabalho como um todo, ele tem me satisfeito, né? Eu tô sentindo que eu consigo realizar aquilo que eu tô ali, né? Ou não, ou eu tô ali apenas pelo dinheiro, aquilo dali não me contempla em outros níveis, tudo bem. Se eu tenho uma carreira, essa carreira tá do jeito que eu quero, eu tô conseguindo alinhar os tópicos todos, né? Eu tenho as referências que são necessárias, eu tô atualizado de acordo com o mercado, eu tô atualizado de acordo com o que eu espero para mim como profissional, né? Mas para além disso, né? Nossos bens, eu tenho cuidado da minha casa, a minha casa está suja. Por quê? Porque eu sou displicente, porque eu não estou tendo tempo para limpar, porque eu não encontrei ainda uma pessoa que possa me auxiliar, né? Eu preciso de uma pessoa para me auxiliar, eu dou conta de fazer as tarefas da minha casa sozinho, ou eu não consigo conciliar tempo com essas tarefas, né, mais práticas, né? Isso também é uma coisa que eu preciso colocar, né? Se eu tenho relações, né, empregatícias com outras pessoas, como que essas relações estão? Para muito além da emoção, a gente tem também, então, essa questão de finanças, desse fluxo, dessa troca entre uma pessoa e outra. Mais do que isso, gente, aqui também entra casamento, né? Não a relação em si, mas como é que anda a estabilidade no que eu tenho com a outra pessoa, né? O que a gente divide junto. Casamento né, mais do que uma relação, também um contrato social, e esse contrato ele exige compartilhamento de bens, então ele também entra nesse quadrante de terra. E eu preciso também me perguntar como é que anda a minha saúde em geral, né? O meu corpo. Eu tenho cuidado do meu corpo, né? Eu tenho suado o tanto que eu tenho que suar, eu tenho limpado ele, eu tenho feito os meus exames com frequência, né? Eu tenho uma noção, uma consciência de como é que anda todo o meu corpo, né? Ou ele está reclamando, né? O meu sono não está bom, eu não consigo descansar o suficiente, eu não tenho uma atividade física, então não consigo expressar tudo aquilo que o meu corpo me pede, eu ando tendo dores, eu ando tendo, né, doenças e tal. Então, nesse quadrante, eu preciso avaliar tudo isso, né? E essa avaliação não é só enumerar, não é só responder sim e não para essas perguntas que eu estou levantando, né? Mas de fato, ir buscando no passado recente tudo aquilo que diz respeito, né, a todo esse panorama que a gente está analisando. Quanto mais sincero você for consigo mesmo, mais você vai encontrar pistas daquilo que precisa ser solucionado. Reparem que esses 4 quadrantes que a gente está levantando agora, neste primeiro momento, é meramente uma autoanálise da situação atual. Tá? Então, a gente terminou a terra, a gente vai para o ar, né? E no ar, a gente vai falar de planejamento, a gente vai falar de ideias, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender nesse mundo de informações, que talvez a gente esteja num mundo muito mais etéreo, nesse sentido de ar, né, aéreo, do que um mundo que já foi material. A gente tem muito mais informação circulando do que talvez matéria que a gente tem disponível, né? A gente não conseguiria materializar essa quantidade de informações que a gente tem. Então, quais são as minhas fontes de informação hoje? É o quê? Televisão? É jornal impresso? É jornal, né, página? Eu assisto pelo Google? É YouTube? É podcast? Quais são as minhas fontes de informação? Eu preciso enumerar elas. Eu preciso entender se essas fontes de informação elas são parciais e elas se adequam e agradam o meu gosto parcial, ou se elas tentam ser de alguma forma mais imparciais, ou pelo menos disfarçar a agenda delas, né? Então, eu escuto as notícias de um jornalista, né? Ou de um social media, né? Um digital influencer, né? Ou é uma pessoa formada dentro da área que eu espero, né?
essa pessoa ela dialoga com outras pessoas, então ter um entendimento de da onde está fluindo as informações que eu consumo. E é claro, gente, que vocês não vão conseguir rastrear isso tudo, né? Tem uma série de informações que nos são bombardeadas subconscientemente e que elas vão moldando também a nossa forma de enxergar a realidade e que a gente não vai conseguir identificar. Tá? Mas o máximo que a gente conseguir rastrear e estabelecer esses fluxos é melhor para a gente entender o que tem formado as nossas opiniões. Para além disso, formação. Eu tenho formação adequada? Quais foram as últimas coisas que eu consumi voluntariamente? Eu tenho feito cursos, né? Seja da minha área, dentro da minha profissão, seja da minha área de interesse, de ocultismo, espiritualidade, magia, seja de alguma outra área, de um hobby meu, sei lá, paraquedismo. Eu tenho consumido informações relevantes, eu tenho feito cursos, eu tenho me dado espaço para isso, eu tenho lido livros, né? Ou então, não, eu até tenho vontade de estudar sobre uma área diferente, eu gosto de consumir esse tipo de informações, mas eu não leio, não leio livros, eu só pego podcast, eu só pego... Tudo bem também, mas é uma análise consciente e sincera de novo, né? Eu também preciso falar de saúde mental. Como que anda a minha saúde mental? Eu sou ansioso, essa ansiedade, né, ela é crônica, ela me toma desde sempre, né, ou é uma ansiedade pontual? Eu tomo remédios para isso, para lidar com isso? Eu faço algum tipo de terapia ou algum tipo de acompanhamento com alguma outra pessoa que consiga me dar, né, estabilidade mental, e 2, insights e soluções para eu conseguir botar a minha mente no lugar, né? A grande maioria das pessoas que estão assistindo esses vídeos com certeza tem um pensamento muito acelerado, com certeza tem muito tempo de tela. Tempo de tela que eu tô falando não é só televisão, né? Não é só o smartphone, todo o computador, é tudo isso que a gente usa no nosso dia a dia. E esse tempo de tela vai disparar uma série de gatilhos mentais que a gente nem sequer se dá conta, porque eles são totalmente inconscientes, eles são automatizados e a gente meio que já está, né, numa cultura desse consumo de nós mesmos. Para além disso tudo, uma coisa que eu falo em todos os lugares que eu vou: se entra informação de tudo quanto é lugar, né? Se a gente está fazendo curso, se a gente está assistindo podcast, se a gente está tendo jornal, se a gente tem amigo no WhatsApp fofocando e falando besteira, tem que ter uma válvula de escape. Tem que ter para onde que isso sai. Se entra muita informação, essa informação ela precisa ser processada, né? Eu preciso de fazer alguma coisa com ela e eu preciso de colocar ela para fora. Mesmo que seja uma expressão corporal, eu vou correr, eu vou fazer uma luta, eu vou dançar, eu vou fazer uma academia ou yoga, né? Ou que seja uma expressão intelectual, eu vou escrever uma coisa que ninguém vai ler, eu vou botar na gaveta, ou que seja uma expressão às vezes poética, né? Ou sei lá, eu penso em escrever um livro e publicar e tudo, ou mesmo que seja uma expressão de simplesmente escrever um diário e colocar aquilo dali para fora, né? Aí eu faço, né, claro, a propaganda do Diário Mágico, mas esse hábito de constantemente a gente estar colocando para fora parte desse bolo mental e emocional que a gente consome é importantíssimo dentro da regra de ouro do corpo do ser humano de fluxo e refluxo, né? Eu comi alguma coisa, eu tenho o bolo alimentício, depois passo pelo meu intestino e eu libero aquilo dali, né? Eu bebi muita água, depois eu tenho que colocar aquilo dali para fora, seja pela urina, seja pelo suor, né? E o meu corpo vai aproveitando aquilo dali. Se não tem esse movimento de refluxo, a gente começa a ficar engasgado, a mente fica embotada, a gente tem dificuldade de aprendizado. Então, começa a escrever, começa a compartilhar mais as suas experiências. Não gosto de escrever, não gosto de expressar, não gosto de arte, não gosto de nada disso e tal. Arranja uns amigos, né? Ou então arranja um terapeuta. Não que eu esteja dizendo que amigos substituem, né, a ajuda terapêutica, mas conversar sobre aquilo que você está pensando ajuda demais a fazer esse equilíbrio mental. Então a gente vai para o nosso terceiro quadrante, tá? E a gente vai então para a parte da água de sentimentos e de emoções. E aqui a gente vai falar sim de relacionamentos. Então lembrem que a gente colocou o casamento no primeiro quadrante em terra. Aqui a gente vai falar de relações românticas, né? Então no primeiro quadrante a gente está lidando exclusivamente com aquilo que diz respeito à matéria. Finanças, contratos, decisões e planejamentos juntos, né? Aqui a gente está falando da relação em si, da conexão com o outro, né? Naquilo que se estabelece, as referências comuns,
como que a gente tem lidado com a expectativa do outro acerca da gente e como que a gente tem lidado com o que a gente espera das pessoas e como que a gente tem lidado para que essa espera seja concreta, né? E não só relacionamentos românticos, mas também, de novo, amizades, né? Eu tenho amigos suficientes, esses amigos eles conseguem me contemplar dentro da minha expressão social, ou então, não, eu tenho vários amigos que eles são, né, postiços ou que eles servem ali para algumas ocasiões específicas, mas eu não consigo me abrir, eu não consigo ter um diálogo sincero, eu não consigo compartilhar um assunto de interesse meu, né? Se não consigo, por quê? Eu tô fechado demais? Não tem as pessoas próximas perto de mim, né? Eu tenho vergonha de me expor e de colocar, né? Eu tenho uma dificuldade às vezes de me abrir, tudo isso é muito importante, né? E vai, né, esse ponto de água, esse ponto emocional, ele é onde vai tocar nos temas mais sensíveis, porque as emoções elas são muito fluidas, né? E se a gente não souber delineá-las e contê-las, a gente não sabe nem falar delas, falta vocabulário. Então essa talvez seja a parte que a gente vai demandar um pouco mais de esforço da gente conseguir fazer essa autoanálise e, de novo, uma autoanálise sincera pra gente não se enganar, não dizer que a gente é autossuficiente, que a gente não precisa de nada disso, que o que tem tá bom e que não serve de nada, né? Além, então, do relacionamento romântico e do relacionamento com as amizades, a gente precisa de considerar como é que é o nosso relacionamento familiar, né? A família é aquilo que vem conosco e que muitas vezes a gente não tem como nos desvencilhar, né? Claro que a gente pode se afastar se a gente tem um relacionamento tóxico familiar, se aquilo dali não nos contempla, de fato, se aquilo dali mais nos machuca do que nos ajuda, né? Mas é importante a gente entender que a gente tem uma relação com aquelas pessoas e que aquilo dali precisa ser resolvido porque nos afeta e afeta as pessoas que estão próximas a gente, inclusive legalmente, né? É o caso das heranças, é o caso, né, de algum tipo de dívida. Então, essas relações elas precisam ser repensadas e a gente precisa entender quanto de culpa a gente tem naquelas relações. Ou se não tem culpa, se a relação é muito boa com todas as pessoas ao redor, né? Como que a gente lida com aquela família e, né, qual que é a receita daquela boa relação. Às vezes está no outro, que é fácil de conviver, às vezes está na gente, que a gente relativiza e abre muito mão da gente para conseguir manter uma boa relação, ou às vezes as coisas são simplesmente equilibradas e tem uma afinidade. Mas isso nos dá um entendimento também de qual que é a nossa pessoa social, de como que as outras pessoas reagem a gente. E aqui, nesse tópico de água, nesse tópico de sentimentos, a gente está falando justamente da nossa reação ao mundo. Então, eu sou uma pessoa que me ofendo facilmente, e quando eu me ofendo, eu fico irado, eu perco a cabeça, eu fico com raiva, ou então não, eu sou uma pessoa que rapidamente eu me sinto excluído de uma roda de conversa, ou como se outras pessoas estivessem fazendo chacota de mim, né? Eu tenho medo, eu me sinto sozinho, né? Como é que são as minhas emoções, né? Como é que está o meu estado de humor ante o mundo como um todo, né? Ante não só o contexto social e político e econômico, né? Mas como que eu me encontro dentro dessas pressões sociais próximas a mim, do trabalho, da família, de tudo ao redor, né? Eu sinto essa coisa da depressão, né? Isso é uma constante na minha vida, ou já foi, né? Como é que eu lido com o meu estado de humor em geral? Não é normal, gente, não é normal a gente acordar de mau humor e levar 2, 3 horas pra gente ficar bem. Isso não é normal, tá? A gente não precisa acordar de bom humor e bom dia sol, bom dia vida, vamos cumprimentando todo mundo e vamos fazer uma oração, uma meditação e ficar bem. Mas sei lá, se a gente tem 7 dias numa semana, pelo menos 2 dias, a gente tem que acordar pelo menos num humor neutro, de falar assim, cara, beleza, tô tranquilo, a minha noite foi relaxante, eu consegui descansar e eu tô pronto para fazer o que eu puder fazer nesse dia, né? Isso é o saudável, né? Então você tem 5 dias para você acordar mal e reclamar do cansaço e falar que seu rotina tá ruim, etc e tal, mas se sempre tá ruim, né, isso entra nesse tópico nosso. Perceba que eu tô falando de sono, eu tô colocando na água e não no ar, né? Porque o nosso subconsciente ele tem muito mais a ver com as nossas emoções, né, do que necessariamente da forma como a gente organiza as nossas informações, né? É a emoção que vai nos ditar o ritmo do nosso aprendizado. Então, um coração muito cheio, né, de mágoas ou de coisas mal resolvidas vai embotar a nossa mente e vai dificultar o nosso aprendizado, tá? Isso é uma coisa importante.
Eu preciso, então, entender se eu dou conta de perceber as minhas próprias necessidades. Ou se eu simplesmente me tornei uma máquina e falei, eu sinto amor pela minha parceira ou pelo meu parceiro, né? Eu me sinto bem com a minha família, com os meus pais. De alguma forma eu consigo lidar bem com a vida ao redor. Tá, como? Né? Quais são as nuances dessa expressão e desses sentimentos, né? Então, de novo, eu tenho sido sincero comigo mesmo, ou eu tenho simplesmente travestido esse estar bem de uma superficialidade e que eu tenho medo às vezes de enfrentar e às vezes de me descobrir alguém insatisfeito e insuficiente para aquilo que eu posso me prover. Né? Então, esse exercício ele é um pouco delicado, mas ele justamente ele vai tocar nos pontos que são mais sensíveis, mais nevrálgicos para a gente conseguir diagnosticar e então traçar soluções para esses problemas. E aí, se a gente falou então de materialidade, terra, se a gente falou de intelectualidade, informações, ar, se a gente falou de emoções, água, agora a gente entra no fogo, né? E eu chamo esse quadro não só de espiritualidade, né, mas de conexão. Então, perceba que antes de a gente entrar nesse tópico de espiritualidade, de religião em si, a gente precisa falar de inspirações. O que me inspira? Né? A inspiração ela é mais do que a emoção, ela é mais do que a informação que tem afinidade com você. É aquilo que te toca e vai tocar em um lugar que você vai falar assim, cara, eu tive um insight muito legal, eu quero colocar isso, eu quero manifestar isso para ontem, eu quero fazer o mundo enxergar isso aqui. Sabe aquela ideia que você fala assim, nossa, isso é uma ideia de $1 milhão? Ou então, nossa, eu sempre quis fazer isso e tal. O que te inspira? Né? O que te toca? Tem pessoas que vão gostar de, sei lá, aeromodelismo. Né? Tem pessoas que vão gostar de ocultismo. Tem pessoas que vão gostar de arranjar soluções para tornar a vida das pessoas mais fáceis. Né? E tem pessoas que não estão ligadas em nada tão profundo assim, mas ela tem uma inspiração, às vezes, da forma como ela pode cuidar das plantas no jardim dela, como que ela pode fazer um design diferente na casa dela, e isso inspira ela a colocar a mão na massa. Então, o que nos inspira? O que nos toca? O que nos movimenta? Né? O que acende aquela faísca? E além disso, quais são nossos sonhos? Rodrigo, eu sonho viajar para o Egito. Eu quero conhecer a Europa. Eu quero conhecer o mundo todo. Tá, viagem todo mundo quer. E você vai colocar suas viagens aqui nesse quadrante também. Né? Você vai colocar quais são os destinos para os quais você já gostaria de ter ido ou que você pretende ir. Mas para além disso, né, quais são os seus sonhos na vida? Eu tenho um sonho que eu fui perceber recentemente, há pouco tempo, fazendo um exercício parecido com esse, que eu quero ver a aurora boreal. Não é que eu quero só estar na Islândia, não é que eu quero ir lá no Círculo Polar Ártico, não, eu quero ter a experiência de ver aquilo dali. E se isso fosse próximo daqui, na cidade do lado, para mim pouco importa a questão da viagem em si, a experiência é o que me toca. Então tem pessoas que vão falar, nossa, eu quero ter contato com uma outra pessoa diferente, ou eu quero ter algum tipo de vivência. Esses sonhos, eles são importantes da gente conseguir colocar no papel e ter essa perspectiva de uma forma clara. Além disso, aqui no fogo a gente vai lidar com o aspecto do sexo, né? Porque o sexo ele é mais do que uma interação material e carnal e mais do que uma interação emocional, né? Ele é sim uma interação extremamente energética, né? E de uma intimidade que ela transcende tudo aquilo que a gente entende, né? Então, como é que anda a minha vida sexual? Eu tenho me satisfeito? Não, eu estou insatisfeito comigo mesmo ou com a minha parceira, meu parceiro, né? Eu estou de alguma forma negligenciando essa parte da minha vida, né? Como é que anda o meu autoprazer, a minha intimidade? Eu tenho vergonha, pudores, tenho culpa, eu tenho amarras, ou então, não, eu sou uma pessoa que eu sou viciado em pornografia, ou eu tenho algum outro tipo de pensamento subconsciente em que eu não consigo controlar. A minha relação com o sexo, então, ela é saudável, né? A minha sexualidade, ela tá em dia.
ou não, né? São questões a serem levantadas, né? E além disso, então, a gente vai entrar nesse aspecto da espiritualidade. Então, eu tenho um contato com a minha espiritualidade, eu tenho uma conexão, né? Reparem, gente, que essa espiritualidade, ela está nesse quadrante de fogo, ela não está no quadrante de ar, não é ler livro, não é só fazer as praticazinhas no dia a dia, não é escutar podcast de magia, ou assistir debate, ou ir fazer curso, não, a gente não está falando disso, a gente está falando de uma conexão real conosco mesmo. Essa conexão, ela se dá primeiro no coração, né? E depois ela se dá no chakra da coroa, né? No topo da nossa cabeça, etc e tal, mas como que eu lido com a minha religiosidade? Como que eu lido com o sagrado? Eu consigo escutar né, a voz do silêncio? Né? Eu consigo me relacionar com esse mundo sutil e simbólico que está ao nosso redor? Ou então, Rodrigo, não consigo ver nada disso, eu sou uma pedra, eu sou insensível. Também não faço questão de aprimorar minha sensibilidade, eu não estou nem aí para isso, eu só quero viver minha vida num automatismo. Entende? Essa questão de conexão, né? Se você, querido espectador, faz parte de algum tipo de uma religião mais tradicional, como que você se relaciona com essa sua religião? Né? Você é um não praticante, ou então você é um praticante que vai ali no seu templo toda semana, uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas você não faz mais do que aquilo dali, né? Você consome outros materiais acerca disso, você dialoga com pessoas que pensam diferente de você, né? Você consegue estabelecer insights com as informações que vêm de fora, e de novo, né, a importância da gente entender esses fluxos que nos assomam, né? Ou você é completamente parcial, fechado dentro da sua lógica, e você é o alecrim dourado que está extremamente conectado e que aquilo dali é o que serve para você e te basta, né? Essas perguntas, elas são muito difíceis porque enquanto a gente não tem uma conexão genuína, a gente sempre vai achar que a gente está conectado, a gente sempre vai achar que a gente está bem, a gente sempre vai achar que aquilo dali nos basta, né? Mas quando a gente tem perspectivas externas, né? E aí por isso que eu insisto tanto da gente escutar e dialogar com pessoas que têm vivências diferentes, a gente consegue colocar a nossa vivência em uma proporção e entender que muitas vezes o nível do meio é muito medíocre, né? O nível do meio, ele está muito aquém das nossas necessidades existenciais mais profundas, né? E quando a gente consegue perceber isso, a gente tem um certo vislumbre do que era para ser e de onde que a gente está. Esse é o exercício. Então, depois que eu fiz né, essa autoanálise sincera e que eu consegui estabelecer um pouco melhor como é que estão as minhas referências em terra, ar, água e fogo, né, depois que eu consegui entender como é que a minha vida está nesse momento, eu vou fazer um outro quadrante. E aí eu vou colocar nesse quadrante não como que a minha vida está nessa situação atual, mas sim como que eu gostaria que estivesse. Então, poxa, Rodrigo, não estou cuidando tanto do meu corpo, não deu tempo, ou então as academias estavam fechadas, ou então eu não gosto desse tipo de exercício e tal, beleza, mas eu sinto que eu preciso suar, eu sinto que eu preciso expressar mais, né, a minha corporeidade, então eu vou traçar um planejamento. Eu gostaria de ter uma atividade 1, 2, 3 vezes na semana e que ela me permitisse ter um pouco mais de conexão com a minha materialidade, com quem eu sou, né? Então eu vou estabelecer isso dentro desse novo quadrante, né? E aí eu vou traçando soluções. E aquilo que está né, devidamente alinhado comigo mesmo, né, os aspectos da minha vida que eles já estão devidamente no lugar, então, poxa, eu tô bem na minha carreira. É isso que eu queria. Eu tenho uma ambição de crescer mais, mas não é algo que eu preciso planejar, não preciso fazer esforço, já está no lugar, já vai fluir naturalmente, eu só dou um check. Ou então eu falo assim, nossa, carreira, ok. Né? Eu tenho um casamento que eu estou extremamente satisfeito, né? A minha relação com minha parceira, com meu parceiro, ela é honesta, ela é bacana e tal, então... Ok, ou então, é muito bom, mas a gente pode melhorar nesses pontos, né? Então, vou trazer isso para dentro do diálogo e assuntar com essa pessoa. E aí, eu vou, então, elaborar
um quadrante que ele é muito mais uma perspectiva de aonde que eu gostaria de estar. Ali eu preciso elencar todos os meus sonhos, né? Ali eu preciso elencar os meus planejamentos, os meus hobbies, as minhas áreas de interesse, os cursos que eu quero fazer, porque a partir daí, né, eu consigo traçar metas, né, e soluções que elas sejam tangíveis, que elas sejam reais, que elas consigam de fato reverberar, né, com quem eu sou e com quem eu gostaria de ser. E aí percebam então, a gente primeiro estabeleceu referências de como que a gente gostaria de estar melhor, né? E então a gente estabeleceu mais ou menos um planejamento do que seria o ideal dentro da nossa mente de agora. Talvez isso não seja o ideal no momento que a gente estiver ali, mas a partir do momento que a gente estabelece essas referências, a gente está centrando no meio desses quadrados, né? A gente está no meio desses quadrantes e está trazendo proporcionalidade para a nossa vida. Vocês vão ver que a vida de vocês vai estar muito mais deslocada para um quadrante do que para outros. Embora a gente viva em todos eles, vão ter pessoas que vão ter muito mais uma vivência emocional, vão ter mais necessidade de interagir com outras pessoas, de estabelecer relações, de frequentar, né, os ciclos sociais, os amigos, etc. Então, enquanto vão ter outras pessoas que vão estar muito mais focadas em carreira, em trabalho, ou em cuidar da casa, ou em uma coisa mais tangível, mais material. Vão ter pessoas que vão ser muito mais intelectuais e que elas querem consumir conteúdo, ou então produzir, né? E a gente entender, né, esses desequilíbrios e conseguir trazer essa proporcionalidade para a nossa vida vai conseguir nos satisfazer em situações, em matérias que a gente nem sequer imaginava que a gente precisava de estabelecer, né, essas novas metas e esses novos equilíbrios. Gente, esse é o exercício que eu queria trazer para vocês. Eu estou para gravar esse vídeo há meses, né? Eu já tenho repetido isso muito dentro do consultório, nas minhas consultas e tal, mas falei assim, cara, eu posso fazer uma coisa um pouquinho mais elaborada que vai servir para muitas outras pessoas e depois eu mando esse link, né, para os meus pacientes especificamente, etc e tal. Para além disso, se você gostou do tema, acessa essa live de verdadeira vontade que deve estar ou antes ou depois desse vídeo, porque eu estou gravando esse vídeo no dia que eu vou fazer essa live, né? E ela vai complementar demais tudo o que a gente falou aqui e dar um entendimento de, beleza, Rodrigo, estou colocando a minha vida toda em ordem. Os 4 quadrantes eles estão começando a ficar alinhados, mas eu ainda estou insatisfeito comigo mesmo, eu ainda não sinto que eu estou fazendo o meu papel no mundo, eu ainda sinto que eu tenho mais para entregar. Ótimo. Assiste essa live, a gente vai dar ali uma perspectiva um pouco melhor de como é que você pode lidar consigo mesmo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima daqui a alguns meses. Não, mentira. Vou tentar produzir mais rápido.